Já pararam para pensar se é realmente possível pegar o conhecimento, assim, direto de uma mente, e simplesmente despejar dentro de outra? É como tentar transferir a água de uma jarra cheia para um copo vazio. Seria incrivelmente prático, não é? Mas a verdade é que a mecânica do aprendizado esconde um paradoxo enorme, um quebra-cabeça que travou a cabeça de muita gente brilhante ao longo da história. Afinal, uma mente humana tem a capacidade real de transferir conhecimento para outra? Hoje, nesta nossa análise visual do material, nós vamos desvendar exatamente como funciona a engrenagem profunda do nosso intelecto. E para resolver esse mistério, a nossa fonte de hoje é um texto clássico, denso e simplesmente genial do século XIII, De Magistro, ou Sobre o Mestre, escrito por Tomás de Aquino. O que torna essa obra tão fascinante é a lógica cirúrgica que o autor usa para desmontar tudo o que a gente acha que sabe sobre o ato de ensinar e aprender. É uma verdadeira desconstrução de ideias que preparou o terreno para um entendimento completamente novo sobre o funcionamento da mente. Bom, e o nosso roteiro de hoje é bem direto. Vamos passar pelo paradoxo da aprendizagem, os dois extremos filosóficos, a sabedoria do caminho médio, a metáfora incrível de o professor e o médico, até chegar à pergunta de $1.000.000. Quem realmente nos ensina? Então vamos nessa. Primeira parte, o paradoxo da aprendizagem. Para ir direto ao ponto, a primeira grande barreira lógica sobre o ensino humano que o texto aponta é fortíssima. Pensem comigo, quem ensina usa o quê? Palavras. Só que palavras são apenas sinais, sons no ar. O argumento aqui é que se quem escuta não conhece a realidade por trás desse sinal, a comunicação simplesmente bate na parede e não acontece. Se alguém nunca viu uma pedra na vida e não sabe o que é, ouvir a palavra pedra não ensina nada, é só um barulho. Ou seja, o conhecimento da coisa precisa, obrigatoriamente, vir antes do conhecimento do sinal. Faz sentido, não faz? E o buraco é bem mais embaixo. O texto mostra que o conhecimento verdadeiro, a ciência pura, não viaja de carona de um cérebro para outro. E por que não? Porque o intelecto é um ambiente 100% interno. O aprendizado é um estado íntimo, uma mudança de quem aprende, algo que pertence à própria alma. Não dá para arrancar uma ideia de uma cabeça e transplantar para outra só fazendo o ar vibrar com a nossa voz. Visto por esse ângulo, ensinar parece uma missão literalmente impossível. O que nos leva à nossa segunda parte, dois extremos filosóficos. Historicamente, para tentar fugir desse beco sem saída, os pensadores apostaram em soluções extremas. E o texto original mapeia brilhantemente esse cabo de guerra intelectual. De um lado, tínhamos a turma que acreditava nos chamados agentes externos. Era a visão de gente como Avicena, que achava que todo o conhecimento vinha de fora, de uma inteligência superior, como se a gente fizesse um download passivo das ideias. Do outro lado, o extremo oposto absoluto, o conhecimento inato. A galera que dizia que a gente já nasce sabendo absolutamente tudo, só que de forma oculta, e que aprender seria apenas o ato de lembrar do que já estava lá. Mas espera aí, as duas ideias têm furos gigantescos e a nossa fonte descarta as duas sem cerimónia. Porquê? A primeira visão simplesmente tira todo o mérito e a capacidade humana da jogada, transformando a gente em antenas receptoras inúteis. Já a segunda, a do conhecimento inato, trata o processo complexo do aprendizado como um mero acidente. É como se o professor fosse só um cara passando um paninho para tirar a poeira de um espelho que já estava pronto. Faltava um equilíbrio. E é exatamente aí que entramos no ponto 3, a sabedoria do caminho médio. Esse é o clímax da argumentação. Fugindo totalmente dos extremos, o texto propõe uma solução de uma elegância lógica absurda, o conceito das razões seminais. Pensem nisso. A gente não é um HD completamente vazio, mas também não viemos com o sistema inteiro já instalado de fábrica. A nossa mente traz um potencial ativo, verdadeiras sementes de conhecimento. São princípios universais e intuições básicas já enraizadas na nossa inteligência. Essas sementes estão lá, vivinhas, só esperando o clima certo para brotar. Na prática, como é que essa semente vira uma árvore? Acontece em passos muito lógicos. A gente parte desses princípios universais primitivos e então entra em cena o que o autor chama de discurso da razão, que nada mais é do que a nossa capacidade de mastigar as informações. Através desse exercício natural de pensar, a mente sai do que é super amplo e vai deduzindo as coisas até chegar nas conclusões particulares e concretas. Aprender, então, é fazer essas sementinhas germinarem, usando a força da própria lógica. Vamos então para a quarta parte, que traz uma analogia fantástica: o professor e o médico.
Para não deixar tudo isso voando no mundo abstrato das ideias, o texto amarra a filosofia numa realidade física muito simples. Prestem bem atenção na simetria perfeita disso. Um médico não consegue fabricar saúde do zero dentro de um paciente, certo? Ele receita um remédio para ajudar a natureza do próprio corpo a se consertar sozinha. Pois é, o professor faz a mesmíssima coisa. O professor não injeta conhecimento na mente de ninguém. Ele usa sinais e palavras como se fossem os remédios para ajudar a razão natural da nossa própria mente a chegar às conclusões. O corpo se cura com o empurrãozinho do mestre e a mente se educa com o empurrãozinho do mestre. Com essa ideia na cabeça, a gente desmistifica na hora dois termos muito usados no texto: invenção e disciplina. A invenção é quando a nossa razão descobre algo novo, totalmente sozinha. É a descoberta na raça. E a disciplina? Não é um bicho de 7 cabeças. A disciplina é exata a mesma coisa, é aprender pela descoberta, só que contando com sinais bem organizados e a ajuda de alguém de fora. Ensinar é basicamente o nosso GPS mental rodando no modo assistido. E chegamos à nossa quinta e última parte. Quem realmente nos ensina? Juntando todas as peças. Se as sementes já estão lá e o processo inteiro é interno, de onde é que vem a faísca original que faz a gente finalmente compreender algo? O material original conclui que é um processo maravilhosamente integrado. O professor humano joga as palavras lá de fora. A nossa mente pega isso e começa a processar as engrenagens lógicas lá dentro. Mas a luz verdadeira, aquela garantia absoluta de que entendemos a verdade da coisa, vem de uma luz da razão que o texto atribui a Deus. O professor humano age como um baita catalisador, mas o motor principal que gera o entendimento é essa iluminação interna. Gente, isso é libertador e muda tudo. O ensino que vem de fora não cria a nossa luz interna de jeito nenhum. Ele, no máximo, estimula, provoca e direciona. Isso é vital até para a forma como a gente enxerga a educação hoje. Um mestre nunca impõe o saber. Ele cria e organiza as condições perfeitas para que a própria centelha intelectual de quem está aprendendo faça o trabalho duro de clarear as ideias. Olha só o peso desta frase que está na fonte original. Embora Deus ensine interiormente, o pregador anuncia exteriormente. Essa citação amarra brilhantemente a harmonia da coisa toda. É uma dependência inegável da nossa estrutura interna de razão trabalhando em uma dança perfeita com a instrução, a linguagem e a cooperação que vem das outras pessoas. E assim encerramos a nossa linha de raciocínio. Acompanhamos como um simples som de uma palavra pode se transformar numa luz forte de entendimento lá no fundo do nosso cérebro. Depois de desmontar e olhar as peças da nossa própria inteligência humana, a provocação que fica é a seguinte: da próxima vez que uma ideia incrível estourar como um clique no seu pensamento, onde exatamente você acha que essa compreensão realmente começou? Fica o convite para continuarmos observando as maravilhas da mente. Até a nossa próxima análise.